Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Que Deus abençoe sua vida. Sempre com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, inscreve aí no meu canal do YouTube para que seu nome apareça aqui. Eu vou estar sempre orando para você, né? Pedindo a Deus para que Deus proteja a sua família, sua casa, sua vida, em nome de Jesus, né? E muito obrigado, irmãos, vocês que me ajudam aí com essa oferta que Deus propõe no coração de vocês, que vocês me ajudem para colaborar aqui nesse programa, para que eu continue mantendo isso aqui em pé com a força de vocês abaixo de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Deus devolve para vocês 100 vezes mais, todos vocês que me ajudam. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje temos que tomar cuidado com o que anda contigo, com aquelas pessoas que andam contigo que você tem muita confiança. Você fala que é seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Cuidado com o que anda em nossa volta. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com o que anda, com o que nós andamos, o que anda em nossa volta. Por quê, irmãos? Vou te mostrar. Vamos abrir o Evangelho de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 13 em diante, que diz o seguinte: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, né? Eram homens sem letras, indoutos, e se maravilharam. E tinha um conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? Então eles viam a luz brilhando nos olhos de Pedro e João. Eles viam e eles não tinham Jesus, ele era contra o Pai. Aqui, irmãos, nesse versículo, está dizendo que então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, mas quem estava vendo a ousadia de Pedro e João era o Acás, né? O Acás, né, que estava vendo a ousadia de Pedro e João. Então, vamos ler lá para você ver. Vamos ver lá no versículo 8, no versículo 6, que diz assim, ó: E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e não Alexandre, e todos quantos havia se alinhadem o sumo sacerdote. E o Anás era o sogro de Caifás. O Anás era o sogro de Caifás. E Anás era o sumo sacerdote de Israel. Por isso que ele é chamado aqui como sumo sacerdote. E ele foi deposto pelo imperador. Ele foi deposto pelo imperador romano, irmãos, que estava na Síria. Então, esse imperador estava na Síria, ele foi e aproveitou enquanto ele estava viajando, foi lá e colocou o outro no lugar dele. E esse imperador romano, ele depôs o Anás e colocou Caifás como sumo sacerdote. Aqui, irmãos, né, talvez você confia em uma pessoa, né? Aqui está nos mostrando que nós confiamos muito naquela pessoa, aquele amigo, sua amiga, o seu irmão, ou uma pessoa qualquer que você confia muito. Mas cuidado, tem que tomar cuidado, porque ali a confiança, irmão, pode ser falsa. Pode ser uma confiança só da boca para fora, né? A pessoa que diz que é muito seu amigo ou sua amiga te considera demais, mas só da boca para fora, te enganando ou te segurando em alguma coisa. Tá te segurando em alguma coisa, tá querendo te tomar alguma coisa e você não sabe, irmãos. Tá te cozinhando direitinho, sem você saber. Tá querendo tomar alguma coisa sem você saber o que pode fazer amanhã, né?
Mas ali os judeus de Anás, ele continuava sendo como sumo sacerdote, o judeu de Anás, porque ele eles não queria a sujeitar a Roma, eles não queriam sujeitar a Roma. E o Caifás, ele fez um acordo com Anás e se casar com uma das suas mulheres, com uma das suas filhas, né? E eles se corromperam. Então eles fizeram uma panelinha, irmãos. Fizeram uma panelinha para fazer uma corrupção na casa de Deus. Então eles vão fazer o quê? Vão limpar, fazer coisas que não agradam a Deus ali na casa de Deus. Olha para você ver, irmãos, como é que são as coisas, né? O Caifás, ele faz um acordo com Anás e casa com uma das suas filhas e eles se corrompem, né? Vão usar o templo de Deus para fazer negócios, né? Eles vão transformar a casa de Deus no convênio de ladrões, né? No convênio de ladrões. Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer coisas que não agradam a Deus dentro da casa de Deus, né? Eles vão corruptos, eles vão fazer corruptos, né? E esses dois que era o sumo sacerdote são os que tamaram contra a vida de Jesus. E quando Jesus foi preso, eles amarraram Jesus primeiramente para a mansão de Anás, né? Levaram para a mansão de Anás, onde Jesus apanhou. Eles deram um couro em Jesus, mas apanhou muito. Jesus apanhou demais, apanhou muito. E depois o Anás leva Jesus amarrado para a mansão de Caifás. E depois o Caifás reúne todo o sinédrio e faz um julgamento. Contra Jesus. Olha para você ver, irmãos. Eles eram tudo umas pessoas tudo falso, porque eles queriam fazer só maldade com Jesus. Por isso que quando eles viram João e Pedro, eles viram a luz que brilhando nos olhos de João e Pedro. Eles viram ali que eles eram homem de Deus, como você é. Como o povo do mundo viu uma luz que brilha nos seus olhos, assim também eles viram na luz nos olhos de João e Pedro. Depois Caifás ele reúne com o Sinédrio e faz um julgamento contra Jesus. E não tendo prova contra Jesus, e mesmo assim ele estendia Jesus à morte. Ele queria matar Jesus de todo jeito. Ele sempre foi contra Jesus. A mesma coisa, irmãos, é que você ia, quando você tem uma pessoa que você considera muito, uma pessoa que você tem muita consideração por essa pessoa, né? Porque muitas pessoas confiam. A palavra de Deus diz: ai daquele que confia o homem que confia no outro, no homem, né? Então, e tem muitas pessoas que confia naquela pessoa, mas está confiando em pessoas negativas, pessoas maldosas, pessoas maldosos que pode te pegar por trás e você não sabe, né? Pessoas que consideram muito você porque diz que é seu amigo ou sua amiga e gosta muito de você. Como esse Anás e Caifás diz que é amigo de Jesus, né? Essas pessoas nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado. E quando o Sinédrio decidiu pela sentença de morte, e foram o Anás e Caifás, né? E foram Anás e Caifás que levaram Jesus para o Pôncio Pilato,
para matar, para destruir a vida de Jesus. Que depois aconteceu aquela maldade com Jesus, aquela ruindade, aquelas covardias que eles fizeram com Jesus, né? Que foi o Anás e o Caifás que levaram Jesus amarrado para Pôncio Pilato, mataram Jesus. E na hora que chegaram lá, o Pôncio Pilato falou que não via nada errado nesse homem, que não tinha nada errado, mas eles querendo, o Caifás e o Anás querendo que matasse Jesus. E lá na hora ele perguntou, o Pôncio Pilato perguntou, quem vocês querem que mata? Jesus ou Barrabás? E o povo falando, todo mundo, mata Jesus, mata Jesus, mata Jesus. Quem vocês querem que fica? Fica Barrabás, né? Então, isso tudo foi uma maldade de Caifás e Anás, que fizeram essa maldade por causa do templo de Jesus, porque eles queriam fazer o templo de Jesus como comércio, né? Esses dois irmãos, ele não prestava, não, esses dois não prestavam, apesar de terem roupa religiosa, mas eles não prestavam. Apesar de ter roupa religiosa, de um mais alinhado do que a outra, né? Então eles andavam só na linha, porque eles eram estudados. Então eles eram estudados e tinha um estudo extraordinário. E por isso, irmãos, por isso que a gente deve tomar cuidado com as pessoas que é muito ligado na gente, que fica te observando de cima e baixo, sempre tá te ligando, ou tá vai na sua casa, ou dentro da igreja, ou na sua escola, ou no seu serviço. Cuidado, porque são traiçoeiros, traidores. Por isso que a palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. E é verdade, irmãos. Esse sacerdote que com Jesus confiava, fingia que gostava de Jesus, e fizeram um templo de Jesus, como eles fizeram o templo de Jesus como comércio. Porque eles eram ladrões, salteadores, eles eram enganadores do povo de Deus, ele enganava o povo de Deus, e esses outros que foram citados nas leituras da Bíblia, né, que são João e Alexandre, e que são os filhos de Anás, eles tinham um bazar no templo de Jerusalém. E eles faziam vendas de negócios, as casas de câmbios, né? As trocas de moedas e a venda de animais, esse comércio no templo era tudo da família de Anás. Tudo da família de Anás, que sempre era contra Jesus, sempre era os maldosos. Por isso que eu falo, nós temos que tomar cuidado com as pessoas, porque talvez a pessoa está nos enganando, é contra a gente, está com inveja da gente e quer te destruir, você não sabe. Tem muitos. O Caifás, irmãos, sempre se beneficiava em enriquecendo. O negócio dele é, ter dinheiro. Quanto mais tem, ele queria mais, né? Enriquecer. E sempre em nossa família, irmãos, nós encontramos alguém assim. Alguém assim conta a sua vida, conta você. Se você está enriquecendo, ele está com inveja de você, quer te derrubar, quer te destruir. Nós encontramos pessoas assim em nossa família. Porque a palavra de Deus diz que os piores inimigos estão na nossa família. E tem irmãos que não querem ver você prosperar, não quer ver você subir, não quer ver você com uma vida financeira boa, não. Eles querem ver você lá embaixo. Eles querem subir, porque eu conheço pessoas assim, na minha família tem, né? Então, sempre na nossa família encontramos alguém contra a sua vida, sua vida sincera com Deus, porque porque a vida deles é só enriquecer, a vida de algum dos nossos parentes é só enriquecer aqui na terra, enriquecer, ter mais, quanto mais tem, mais quer. Igrejas, tem muitas igrejas que quanto mais tem, mais quer, só quer saber disso,
pedir. Pode deixar que Deus vai te dar, tá? Apesar que a palavra de Deus diz que é semeamos, que semeamos, que nós conseguimos até o retorno, né? Mas a gente tem que dar aquilo que Deus propôs no nosso coração, não aquilo que o pastor pede, né? Ter mais dinheiro, muitas pessoas querem enriquecer, como o Acácio queria, enriquecer, ter mais dinheiro, ladrões, salteadores, ter mais dinheiro, e nunca tem a vontade, nunca tem a vida eterna, vontade de ter a vida eterna, nunca tem, porque estava com a intenção de ter riqueza aqui, não no reino de Deus, porque ia morrer e ia deixar tudo aqui. Não levava nada. Agora, muitos que estão com sinceridade com Deus, que não está querendo nada de riqueza aqui, tá com a esperança de ter a sua riqueza no reino do Pai. Porque aqui nós estamos aqui de passagem, vamos deixar tudo aqui, então tudo fica, irmão. Nós temos que ter a esperança de ter uma riqueza no reino do Senhor, né? Então é lá onde que nós vamos ter a vida eterna, são tipo onde que nós vamos ter as nossas riquezas. É tipo o homem rico, né? O homem rico e o Lázaro, né? O homem rico, Deus falou com ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Ele foi virar as costas, achou melhor não ficar aqui, né? Mas as prioridade deles, irmãos, é aqui na terra, como muitos querem, né? Muitos querem aqui no dia de hoje, quer ficar rico aqui, né? Mas não lembra de ter sua riqueza no reino de Deus, né? De hoje, irmão, eles querem ficar rico aqui no dia de hoje e esquece do tesouro de Deus no reino dele, como fez Caifás e Anás, que sempre era contra Jesus, ajudou a crucificar Jesus, matar Jesus para eles terem a liberdade, mas eles não lembravam que Jesus ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância, né? Então eles crucificaram Jesus, eles fingiam que era amigo de Jesus, eles fingiam que era amigo de Jesus para destruir a vida de Jesus. E você que tem um amigo ou uma amiga, será que é seu amigo mesmo de verdade? Ou era amigo como Caifás e Anás era de Jesus? Fingia que gostava, né? Cuidado, irmãos. Alguns amigos de confiança, temos que ter cuidado, porque pode querer te derrubar, e você acha que é seu amigo ou sua amiga, mas pode querer destruir a sua vida e você não sabe. Porque eles eram amigos de Jesus. Era por isso que eles sempre faziam o templo de Jesus como comércio, né? Porque eles eram amigos falsos. Então fazia sempre ali o templo de Jesus em comércio, para enganar Jesus, mas Jesus não aceitava. Hoje, irmãos, tem tantos templos de Deus que as pessoas fazem como comércio. Tem muitas pessoas que vão para a igreja, vai na igreja e vende negócio ali na igreja. E Deus não agrada disso não, irmãos. Ali é templo de Deus, é onde que nós vamos buscar oração, louvar ao Senhor, buscar a Deus, agradecer a Deus, né? É templo do Espírito Santo, não templo de comércio. Então, desde essa época, mas muitas pessoas fazem a casa de Deus como templo do comércio. E Deus não se agrada disso, né? Esse Caifás, irmãos, e Anás, eles tramaram e ajudaram a matar Jesus. Principalmente porque Jesus expulsou os vendedores do templo. Principalmente por causa disso. Então eles ajudaram a matar Jesus, porque o negócio do Anás e Caifás era dinheiro, ganhar dinheiro. Quanto mais tinha, mais quer, né? Então eles expulsaram os vendedores do templo de Jesus Cristo e chamou todos eles de ladrões. Jesus chamou todos eles de ladrões
e de salteadores e de víboras. Então eles queriam que Jesus morresse. O Anás e Caifás queriam que Jesus morresse, eles queriam matar Jesus. Eles teimaram até matar Jesus. Onde eles eram, e antes eles eram amigos de Jesus. Que amigo é esse, irmãos? Amigo que quer me matar, amigo que quer tirar minha vida, que amigo que é esse? Eles mataram Jesus, São esses homens aqui, inimigo de Jesus, que mataram o assassinato de Jesus, né? Os assassinos de Jesus, que eram amigos de Jesus. Esses homens que eram amigos de Jesus, que eram assassinos. Que aconselhou o Pôncio Pilato a matar Jesus, ajudou, né? Esses homens, irmãos, são esses homens que estão ouvindo Pedro e João falarem, porque eles eram galileus, e Anás e Caifás ficaram admirados. Pedro era um analfabeto e não teve oportunidade de estudar, porque desde garoto ele ficava só desde garoto ele foi criado no ofício de pescar. Ele era um pescador, né? E João era a mesma coisa, ele não tinha teologia, ele não tinha faculdade, ele não tinha nenhum tipo de estudo, nem Pedro nem João, não tinha nenhum tipo de estudo. E Anás e Caifás e o Sinédrio como sudeceus, né? Então eles tinham estudo, eles eram homens estudiosos, eles tinham os estudos, né? E todos os que estão ali reunidos contra Pedro, né? Contra Pedro, eles eram amigos de Jesus, eles eram inimigos de Jesus, né? Então, contra Pedro e João, eles ficaram admirados. Olha o que a palavra de Deus diz. Eles ficaram admirados e olha para saber o que a palavra de Deus diz. Olha, informamos que era um homem sem letras e indutos. A palavra indutos, irmão, significa sem conhecimento nenhum. Eles não tinham conhecimento nenhum, né? Nem Pedro, nem João. Não tinham conhecimento de nada, porque eles eram analfabetos, mas tinham o Espírito Santo, que habita em você, habita em mim, habita em todos nós, né? Que dava a ele instrução das palavras. É igual Jeremias. Deus mandou ele ministrar as palavras de Deus e falava, eu não sei pregar, eu não sei falar. Deus falou, não fale assim, porque eu que vou usar a sua boca. Então, ali também era Deus que estava usando a boca de Pedro e João, que não tinha estudo nenhum. E os outros tinham estudo, mas não sabia conversar coisas agradantes e agradavam a Deus. Então, os outros eram ignorantes, irmãos, não tinham conhecimento, eram ignorantes, mas eles ficaram admirados porque Pedro, ele fez uma pregação que converteu 5.000 almas, 5.000 pessoas lá em Jerusalém, e ele era analfabeto, mas uma prova que quando nós pregamos, né, quem nos usa é o Espírito Santo, né? Tem muitas coisas que nós falamos, irmãos, é o Espírito Santo que nos usa. Pedro nem sabia conversar direito, mas o Espírito Santo de Deus te usou para ministrar a palavra de Deus e converteu 5.000 almas. 5.000 pessoas ele curou, ele curou, ele converteu 5.000 pessoas e curou um paralítico, irmãos, de 40 anos de idade, que tinha nascido no coxo, com os pés retorcidos. Ele fez muitas coisas para agradar a Deus, como você faz,
né? Nós fazemos. Às vezes o pastor chama alguém para ministrar um versículo no altar, né? A pessoa pode ter vergonha de subir no altar, pode não saber, a pessoa não precisa nem saber direito, conversar direito, mas muitas pessoas têm vergonha por não saber conversar, ou tem vergonha de não saber administrar aquelas palavras, e ela não sabe que é o Espírito Santo que vai usar ela para falar palavras que vai servir para algumas pessoas lá que o pastor não falou, né? Então muitos sentem vergonha, ou a pessoa pode ser, né, pode ser tímido ou tímida, né? Mas eles não sabem que é o Espírito Santo que vai usar eles, né? O povo passava ali, irmãos, várias vezes quando estava aquele coxo aleijado lá pedindo esmola na porta da igreja, na porta do templo, passava ali várias vezes que nunca fizeram uma oração por aquele paralítico. Ele ficava ali pedindo esmola, ninguém nunca fez nada por ele, para aquele paralítico. E Pedro foi lá com suas orações, curou aquele homem e que mendigava por ali, irmão. E Acás e Eficaz passava ali, até os filhos de Anás, né, passava ali e viram um homem eficiente com os pés destorcidos, porque ele nasceu dessa maneira, né? E várias vezes eles viram aquele pobre homem mendigando na porta do templo e nunca fizeram uma oração, não fizeram nada para eles, né? E nem deram nada para eles, nunca deram uma esmola para ele, porque eles eram contra o que Jesus fazia. Ele era contra as coisas que agradavam a Jesus, porque aquele homem era um pobre, ele era um homem pobre, né? Aquele homem, porque aquele homem era pobre, ele era um mendigo, e a palavra de Deus diz que Jesus veio para os pobres, para os humildes, para nós ajudar os pobres, para nós ajudar os humildes, para levantar os caídos. Mas o diabo, irmão, o diabo é contra a bondade de Deus. O diabo ele é contra, então ele usa alguém para fazer muitas pessoas sofrerem. Muitas pessoas sofrerem, como vimos aí em vários lugares as pessoas sofrendo, né? Com muitas coisas. E Anás, irmãos, e Caifás era usado pelo diabo, né? Eles eram bem-sucedidos porque o diabo dava. O diabo ele tem força também para dar às pessoas, dar, como eu vejo muitas pessoas que fazem pacto com o diabo e conseguem a conquistar as coisas, mas perde tudo, imediatamente perde tudo, porque o diabo ele dá com a mão e toma com as duas. É como o Anás eficaz tinha, ele era bem sucedido porque sempre roubava, sempre eles roubavam no templo de Deus e fazia com o comércio de Deus que não agradava a Deus. E quem faz isso, irmão, nas igrejas, sabe que não agrada a Deus, porque a casa de Deus não é comércio. Porque tudo está anotado no caderno, Deus vai cobrar tudo depois. Quem faz o comércio na casa de Deus, fazendo a obra de Deus, pregando, lendo as mensagens, ganhando almas e fazendo comércio ali, querendo ser ganancioso a relação de dinheiro, querendo dinheiro, quanto mais tem, mais quer. Pastor vai para o altar, pregar e só quer saber de dinheiro. Isso tudo é cobrado, irmãos, no finais do tempo, quando for no juízo final, tudo é cobrado. Deus anota tudo no caderno, né? Porque vai cobrar, vai pagar tudo que essas pessoas fazem, né? Errado com o pobre, com seja quem for, é cobrado. E Pedro, irmão, Pedro e João, quando passaram por esse mendigo, né, lhe pediu uma esmola. O mendigo lhe pediu uma esmola. E o mendigo ficou todo feliz porque Pedro começou a olhar para ele.
né? Como é que a pessoa vê uma luz brilhando nos seus olhos quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Então o mendigo ficou olhando para ele assim, o mendigo ficou todo alegre, ficou todo feliz, porque Pedro começou a olhar para ele. E assim Pedro disse para esse mendigo: olha bem para mim. O paralítico esperando e olhou para ele, né? Ele estava esperando receber alguma coisa de Pedro. E Pedro disse: olha, eu estou com os bolsos vazios. Você conhece essa história, né, irmãos? Eu estou com o bolso vazio. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E Pedro pegou na mão desse menino. Pegou na mão desse mendigo, pegou na mão direita e levantou aquele mendigo. Que quando levantou os pés, né? Quando levantou os pés, que era retorcido, voltaram a normalizar, os dedos deles voltaram a tudo normalizar. O homem ele ficou feliz, ficou alegre, ele voltou novamente, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, né? E isso é a vontade de Deus. Isso que é que Deus pede para que teus servos fazem com o teu próximo. Isso é a caridade que nós temos que fazer. Dá esmola aos pobres que eu te recompenso. Vocês que me ajudam aqui nesse programa, Deus está devolvendo para vocês, eles estão te abençoando. Vocês estão semeando para receber de Deus. É isso, é assim que nós recebemos as bênçãos de Deus. É dando que se recebe, né? Olha para você ver o que João, mas Pedro recebeu de Deus depois que ele fez essa caridade para esse homem, esse mendigo que estava lá muitos anos ali com o pé retorcido, todo torto e pedindo esmola, e nem todos davam. São algumas pessoas de coração aberto, né, que dava a esmola para o mendigo, como Pedro fez. Pedro não tinha nada, mas isso que eu te dou, levanta e anda. E o homem nasceu de novo. Isso, irmãos, é uma caridade maravilhosa. Como é que aquele moço ficou? Quando a gente dá uma esmola a uma pessoa que está precisando, como é que a pessoa fica? Quando nós estamos ajudando o próximo, como é que o coração de Deus fica? Então, por isso que eu falo, vocês que me ajudam aqui nesse programa, muito obrigado. Eu agradeço Deus, agradeço primeiramente a Deus que está tocando nos seus corações, né? E me ajudando para manter esse programa em pé. Meu Pix, irmãos, é 375-376-796-49. E se vocês precisarem de uma mensagem, tá passando por uma situação, precisando de uma oração, me liga. Meu telefone é 31 99150 7233. Eu estou à disposição suas a qualquer hora que vocês me ligarem. Amém? E muito obrigado a vocês que me ajudam aqui nesse programa, irmãos. Nós vamos fazer uma oração agora, vamos pedir a Deus para nos afastar dessas maldades diabólicas que está acontecendo por esse mundo, né? Está acontecendo e vai acontecer tanta coisa, irmãos, que a gente, eu quero que Deus me arrebata antes, porque está vindo muita coisa para acontecer aí, né? O finais do tempo está acontecendo, as profecias já estão acontecendo, as guerras já estão acontecendo. Então, se os Estados Unidos entrar ali no meio daquela guerra, irmãos, vai ser a terceira guerra mundial. Então vai vir uma destruição. Então é a vinda de Jesus que está próximo de acontecer. Então, eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram. Muito obrigado, viu? Vamos fazer uma oração nesse momento. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nesse momento estamos entrando em tua presença, Pai. Pedindo ao Senhor que nos ajude, meu Deus. Prolonga a vida de quem ajuda o outro, meu Pai. Tem tanta gente que ajuda os teus irmãos. Oh, meu Pai, muitas pessoas que estão sofrendo esse frio, estão dormindo na rua, meu Pai, não tem um cobertor, e tem muitos que ajudam, meu Pai.
Abençoa todos eles, meu Pai, que ajudam as pessoas que estão dando alimento, cobertores para esse povo, para os mendigos que estão sofrendo na rua, meu Pai. Como Deus, como o Senhor abençoou o João, abençoou o Pedro que salvou a vida daquele paralítico, meu Pai. Faça isso também com quem está dando esmola aos pobres, meu Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor prolonga a vida de quem ajuda o outro, meu Deus. Então, dá saúde para esse povo, meu Pai, que ajuda eles, dá paz, união, alegria, prosperidade e vida longa, meu Deus, para todos esses que me ajudam, meu Pai, todos esses que estão me ajudando aqui nesse programa, todos que estão ajudando os mendigos aí na rua a viverem, meu Pai. Meu Deus, as tuas palavras nos diz que cada um de nós devemos agradar o próximo, para que nós crescemos com a tua ajuda, para que nós crescemos com a sua ajuda, Senhor Deus. Meu Deus, tem muitos necessitados precisando de tuas forças, de tua ajuda, meu Pai, de tuas bênçãos, meu Pai, estão sofrendo. Eu peço que o Senhor toque no coração de alguém para que levante esses povos que está caído, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso. Abençoa todos que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Que todos que ouvirem essa mensagem seja derramada a tua unção, teu poder, tua graça, meu Pai. E todos que me ajudarem, meu Pai, devolve 100 vezes mais na vida dele. Prospere, meu Pai. Derrama tuas promessas na vida dele, meu Pai. Eu agradeço o Senhor por isso, meu Pai. Muito obrigado, meu Senhor dos Exércitos. Pai, em tudo eu te dou graças, porque tu és o nosso refúgio, que nos fortalece. Obrigado, Jesus. E graças a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Que tenham todos um bom dia. A paz do Senhor Jesus, irmãos.